Vamos direto ao ponto, sem enrolação e sem pisar em ovos. Se você já abriu um livro de Georg Wilhelm Friedrich Hegel e se sentiu burro, humilhado ou simplesmente perdido, parabéns. Você está no caminho certo. A primeira reação a uma página da fenomenologia do espírito ou da ciência da lógica é, para 99% dos seres humanos intelectualmente honestos, uma mistura de vertigem, raiva e uma profunda sensação de inadequação. O texto parece uma agressão. As frases se estendem por parágrafos inteiros, repletas de substantivos abstratos que parecem mudar de significado a cada linha, formando uma arquitetura verbal que parece deliberadamente construída para ser impenetrável. A impressão é a de que estamos diante de um quebra-cabeça linguístico criado por um gênio maligno para torturar estudantes de filosofia. E, para ser brutalmente honesto, essa impressão não está inteiramente errada. Hegel é difícil porque o que ele está tentando fazer é, em si, uma tarefa de proporções cósmicas, e ele se recusa terminantemente a facilitar o caminho para você. Ele não está nem aí para o seu conforto. A dificuldade não é um defeito, é uma característica essencial do projeto. Para entender a muralha que é Hegel, precisamos primeiro visualizar o campo de batalha filosófico que ele encontrou, um cenário dominado pela sombra de um gigante, Immanuel Kant. Kant tinha realizado uma das maiores revoluções da história do pensamento, mas ao fazê-lo, legou um problema monumental. Ele basicamente dividiu a realidade em duas. De um lado, tínhamos o mundo como ele aparece para nós, o mundo dos fenômenos, que podemos conhecer através dos nossos sentidos e das estruturas a priori da nossa mente, como as noções de tempo, espaço e causalidade. De outro lado, tínhamos o mundo em si, a coisa em si, ou númeno, a realidade crua, nua e pura, que segundo a conclusão demolidora de Kant, é para sempre inacessível a nós. Nossa mente não é um espelho passivo da realidade, ela é um participante ativo que impõe suas regras ao que vemos, como se usássemos óculos cor-de-rosa que não podemos, sob nenhuma circunstância, tirar. Podemos conhecer perfeitamente o mundo visto através dos óculos, mas nunca saberemos como é a cor real do mundo sem eles. Isso criou um abismo, uma cisão fundamental no coração da realidade e do conhecimento. A mente humana estava para sempre aprisionada de um lado do muro, e a verdade última, a realidade com R maiúsculo, estava do outro, nos provocando de seu silêncio eterno. Essa ideia, conhecida como idealismo transcendental, deixou uma geração inteira de filósofos alemães, os idealistas alemães, profundamente insatisfeitos. Parecia uma solução covarde, uma admissão de derrota filosófica que condenava a razão à prisão perpétua. É aqui que Hegel entra em cena, não com uma picareta para lascar o muro, mas com uma carga de demolição conceitual. O projeto de vida de Hegel é a aniquilação total e sistemática desse muro kantiano. Para ele, a própria ideia de uma verdade inacessível, ou de uma coisa em si impensável, era um absurdo lógico, uma contradição em termos. Se podemos sequer pensar no conceito de coisa em si, se podemos nomeá-la e falar sobre sua inacessibilidade, é porque ela já está, de alguma forma, dentro do nosso pensamento em relação com ele. A missão de Hegel, portanto, é mostrar que a mente, o pensamento, a consciência e a realidade, o ser, o mundo, não são duas coisas separadas por um abismo, mas aspectos de um único e gigantesco processo dinâmico. E é a tentativa sobre-humana de descrever a lógica interna desse processo vivo, que torna sua escrita tão infernalmente difícil. A primeira barreira, e a mais óbvia, é a linguagem. Hegel sabia que a linguagem comum, forjada para descrever objetos estáticos e relações simples, era completamente inadequada para sua tarefa. Palavras normais são ótimas para apontar para uma cadeira e dizer, isto é uma cadeira. Elas são péssimas para descrever o processo pelo qual o conceito de cadeira se desenvolve historicamente e a maneira como a sua existência e significado dependem intrinsecamente de não ser uma mesa, um chão ou um teto. Hegel precisava de um vocabulário novo para capturar não as coisas, mas o movimento, a relação, o processo. Então,
Ele pega palavras alemãs comuns e as torce, as sobrecarrega de significado filosófico, forjando seu próprio arsenal de termos. Palavras como Geist, geralmente traduzido como espírito ou mente, mas significando algo muito maior, como a consciência coletiva da humanidade se desdobrando na história. An sich, em si, für sich, para si, e a mais famosa e crucial de todas, Aufhebung. Vamos parar um instante em Aufhebung, porque se você entender a alma dessa única palavra, você terá a chave mestra para o castelo de Hegel. Tradutores quebram a cabeça com ela, e por um bom motivo. Ela significa simultaneamente e inseparavelmente 3 coisas. 1. Negar ou cancelar, abolir algo. 2. Preservar ou manter, guardar algo. E 3. Elevar a um nível superior, levar a um novo patamar. Pense no processo de um aluno aprendendo matemática. Para aprender álgebra, ele precisa negar a simplicidade da aritmética. As velhas regras já não são suficientes. Ao mesmo tempo, ele precisa preservar a aritmética, pois a álgebra se baseia nela. E, finalmente, esse processo o eleva a um novo nível de compreensão matemática, onde ele pode resolver problemas que antes eram impossíveis. Esse é o movimento de Aufhebung. É um processo de superação que não destrói o passado, mas o engole, o digere e o incorpora em algo novo, mais rico e mais complexo. Agora, imagine um filósofo que acredita que tudo na realidade, desde a lógica mais pura até a história das nações, a evolução da arte, da religião e da própria filosofia, funciona de acordo com esse movimento triplo. Ele não pode simplesmente usar a palavra mudança ou desenvolvimento. Ele precisa de uma palavra que capture essa complexidade interna. E essa palavra é Aufhebung. Sua prosa inteira é construída com ferramentas como essa. Palavras que não são rótulos, mas motores de um processo. A segunda barreira é o método. A famosa e mal compreendida dialética. A versão de jardim de infância que todo mundo aprende na escola é tese, antítese, síntese. Uma ideia, tese, gera sua oposta, antítese. E do conflito entre as duas, surge uma nova ideia, mais completa, síntese, que por sua vez se torna uma nova tese, e o processo recomeça ad infinitum. Isso não está totalmente errado, mas é uma simplificação tão grosseira que faria Hegel se regozijar em seu túmulo. Para ele, o movimento não é tão mecânico como um bate-bola. A contradição não vem de fora para atacar a tese. Ela está no coração da própria tese. Toda ideia, todo conceito, toda forma de vida, quando levada a sério e pensada até suas últimas consequências, revela sua própria insuficiência, sua contradição interna, e se transforma em seu oposto. Pense na relação entre o senhor e o escravo, uma das passagens mais famosas da fenomenologia. O senhor parece ser a consciência livre e independente, e o escravo, a consciência dependente e subjugada. Essa é a tese inicial. No entanto, ao examinarmos a relação, vemos que o senhor, para ser senhor, depende totalmente do reconhecimento do escravo. Ele não produz nada, apenas consome. Sua identidade é vazia, dada por outro. O escravo, por outro lado, embora subjugado, é quem trabalha, quem transforma o mundo material, quem impõe sua vontade à natureza. Através do trabalho, ele se descobre como um agente criador, desenvolvendo uma autoconsciência real e independente que o senhor jamais terá. A situação se inverte dialeticamente. O escravo se torna, em um nível mais profundo, o verdadeiro mestre da realidade. O pensamento hegeliano força você a ver como cada conceito carrega dentro de si a semente de sua própria negação. A síntese nada mais é do que o movimento de Aufhebung, o momento doloroso em que a contradição inicial é superada e incorporada em uma verdade mais complexa. Ler Hegel é como assistir a um filme em que o chão está constantemente se movendo sob os pés dos personagens, porque ele está tentando descrever a própria lógica desse movimento. A terceira e maior barreira, a que causa o colapso mental final, é o tema central de sua obra, a jornada do absoluto. O que diabos é o absoluto? Esqueça a imagem de Deus como um velho barbudo no céu. Pense no absoluto, ou Geist, espírito,
como a totalidade da realidade em seu processo de se tornar consciente de si mesma. Para Hegel, a história do universo, e mais especificamente, a história da humanidade, é a autobiografia que a realidade escreve sobre si mesma, através de nós. Nós, com nossas civilizações, nossas lutas, nossas guerras, nossa arte, nossa religião e nossa filosofia, somos as canetas e o papel através dos quais o espírito universal lentamente acorda, se aliena de si mesmo e retorna a si, finalmente se compreendendo. É uma ideia de uma arrogância e ambição que beira a loucura. Hegel acreditava genuinamente que ele, em seu sistema filosófico, estava articulando pela primeira vez a estrutura lógica final desse processo de autoconhecimento cósmico. Quando você lê a Fenomenologia do Espírito, não está lendo as reflexões de um mero professor alemão sobre a consciência. Você está, supostamente, refazendo em sua própria mente a jornada épica e milenar que a consciência humana fez, desde a sensação mais primitiva e ingênua, isto aqui, agora, até o conhecimento absoluto de si mesma na forma do pensamento filosófico. Cada capítulo é uma figura da consciência, uma visão de mundo, como o estoicismo ou o ceticismo, que se provou inadequada e foi forçada, por suas próprias contradições internas, a se transformar na próxima. É por isso que o livro é tão desorientador. Você não é um leitor observando o argumento de fora. Hegel exige que você se torne o protagonista dessa jornada. Você tem que vivenciar o colapso de cada visão de mundo para entender por que a próxima precisa nascer. Então vamos juntar as peças do quebra-cabeça. Por que Hegel é tão difícil? Porque ele criou uma linguagem especializada e dinâmica. 1. Para descrever um método de pensamento não linear e processual, a dialética. 2. Para contar a história mais ambiciosa possível, a da realidade se tornando consciente de si mesma através da história humana. 3. Ele não está lhe dando um conjunto de fatos ou argumentos que você pode aceitar ou rejeitar. Ele está tentando forçar sua mente a se mover da mesma forma que ele acredita que a própria realidade se move. Ler Hegel é menos como ler um livro de filosofia e mais como aprender a tocar um instrumento musical alienígena ou a pensar em uma quarta dimensão espacial. No início, tudo soa como barulho, seus dedos não obedecem, e o cérebro dói com o esforço. Mas se você persistir, se começar a sentir o ritmo interno, a lógica do movimento dialético, algo incrível acontece. E é aqui que entra o tom motivacional. Porque superar Hegel não é um mero exercício acadêmico para impressionar os amigos. É uma transformação na sua maneira de ver o mundo. De repente, você começa a ver as contradições não como erros lógicos a serem evitados, mas como os motores da mudança, o coração pulsante da realidade. Você olha para um debate político e não vê apenas duas opiniões opostas e irreconciliáveis, mas os contornos de uma futura Aufhebung, uma síntese dolorosa que ainda não nasceu, mas que está contida na tensão do presente. Você olha para sua própria vida, para seus fracassos, suas crises e superações, e os vê não como eventos aleatórios, mas como parte de um processo dialético de autoconhecimento. A rigidez do pensamento binário, do isto ou aquilo, se dissolve em uma visão muito mais fluida, orgânica e histórica da realidade, onde tudo está em processo, tudo está se tornando. Hegel é difícil porque ele exige nada menos que uma reconfiguração completa do seu sistema operacional mental. Ele não lhe dá respostas fáceis, não oferece conforto e certamente não é autoajuda. É o oposto. É um treino de musculação para o cérebro e um treino de nível olímpico. O objetivo final não é concordar com Hegel, mas pensar através dele, usar suas ferramentas para dissecar o mundo. O esforço monumental que ele exige é o próprio prêmio. Ao lutar com seus textos, você está forjando novas vias neurais, desenvolvendo uma capacidade de lidar com a complexidade, a ambiguidade e a contradição que é incrivelmente rara e poderosa no mundo simplista de hoje. Então, da próxima vez que você abrir uma página de Hegel e sentir o cérebro derreter, não desanime. Respire fundo. Saiba que a dificuldade não é um sinal de que você é incapaz,
mas um convite para participar da conversa mais grandiosa e desafiadora da história do pensamento. Ele é um osso duro de roer, sim, mas a medula contida nele alimenta a mente para o resto da vida. Para um adepto estrito da filosofia analítica anglo-saxônica, condicionada pelo positivismo lógico, ou para qualquer indivíduo que sustente uma fé inabalável no racionalismo cartesiano, de ideias claras e distintas, o primeiro contato com a obra de Martin Heidegger assemelha-se a adentrar um labirinto semântico sem saída, diante de construções frasais que parecem violentar a sintaxe convencional e de neologismos que soam tautológicos, como o mundo mundifica. É tentador e até compreensível para o não iniciado descartar seus escritos como um emaranhado verbal incompreensível, um exercício de obscurantismo que não justifica o dispêndio de energia intelectual. Para esses críticos, se houver alguma clareza oculta nessa brenha linguística, ela acabará por revelar-se apenas uma banalidade ornamental disfarçada de profundidade mística. Contudo, essa rejeição precipitada nos confronta com um paradoxo histórico e fenomenológico inegável. Como foi possível que esse vocabulário balbuciante, essa prosa que desafia a tradução e a lógica proposicional clássica, tenha se derramado com tamanho vigor pelo mundo ocidental? Como explicar que Heidegger tenha reconfigurado a hermenêutica, a teologia, a desconstrução, via Derrida, e a psicanálise, via Boss e Lacan, alcançando um prestígio monumental que sobreviveu até mesmo às justas e severas críticas sobre seu envolvimento político em 1933? Heidegger é de fato um escritor incômodo. Ele não facilita a tarefa do leitor porque sua tarefa não é facilitar, mas desconstruir. No entanto, ao superarmos a resistência inicial, torna-se evidente que o esforço hercúleo exigido pela leitura de suas obras, especialmente de sua obra-prima, Ser e Tempo, 1927, não é fútil. Seus confrontos com a linguagem não resultam de um capricho estilístico ou de uma vaidade intelectual, mas de uma necessidade metodológica. A linguagem filosófica tradicional, herdada de Platão a Hegel, estava viciada. Ela era incapaz de dizer o que Heidegger precisava dizer. Sua prosa é uma tentativa rigorosa de superar o esquecimento do ser, escavando sob os sedimentos de 2 milênios de tradição metafísica. Heidegger possuía um domínio magistral da história da filosofia, dos pré-socráticos a Duns Scotus, de Kant a Husserl. Contudo, sua erudição servia a um propósito subversivo, a destruição da história da ontologia. Ele evita o vocabulário de Descartes, sujeito-objeto, ou Kant, numênico-fenomênico, não por ignorância, mas porque esses termos pressupõem uma cisão fundamental que ele busca curar. A tese central que move o pensamento heideggeriano é a diferença ontológica, a distinção crucial entre o ser e o ente. Segundo ele, toda a metafísica ocidental cometeu o erro fatal de investigar os entes, as coisas que são, as categorias da natureza, Deus como ente supremo, esquecendo-se do próprio ser, aquilo que permite que os entes se mostrem e possuam sentido. A filosofia tornou-se um esquecimento do ser. Investigamos as características das rochas, a biologia do homem e as leis da física, mas esquecemos de perguntar o que constitui o fato primordial de que algo é e se manifesta. Esse esquecimento atinge seu ápice na era tecnológica. Para o Heidegger tardio, a tecnologia não é apenas um conjunto de ferramentas, mas um modo de desvelamento da verdade que ele chama de armação ou dispositivo. Na era da técnica, o ser é reduzido a fundo de reserva ou estoque. A natureza torna-se recurso energético. O homem torna-se recursos humanos. Nesse cenário, a pergunta pelo sentido do ser torna-se supérflua, substituída pela eficiência do cálculo. Ser e tempo pretende ser uma busca renovada pelo sentido do ser.
Para isso, Heidegger precisa interrogar o único ente que possui uma relação compreensiva com o seu próprio ser. Tradicionalmente, esse ente seria chamado de homem ou sujeito. Heidegger rejeita esses termos porque carregam bagagens antropológicas e psicológicas, especificamente, a ideia de uma consciência encapsulada dentro de um corpo. Ele introduz o termo técnico Dasein, literalmente, ser aí. O Dasein não é uma definição biológica da espécie Homo sapiens, nem uma definição psicológica de uma mente. O Dasein é o ente cujo ser está em jogo em sua própria existência. Ele é a clareira, onde os entes podem se manifestar. Dizer que o homem é o pastor do ser implica que a essência humana reside nessa abertura para a verdade do ser, não em sua capacidade racional ou animalidade. É crucial entender que Heidegger não é um idealista subjetivo. O Dasein não cria o ser, nem o ser é um produto da mente humana. Porém, só há ser onde vigora a compreensão do ser, ou seja, sem o Dasein, pedras e estrelas continuariam a existir como entes brutos, mas não haveria mundo, não haveria sentido e nem manifestação. O Dasein distingue-se de todos os outros entes, como uma pedra ou uma ferramenta, porque sua essência reside na sua existência. Enquanto uma cadeira já é o que é, sua essência precede sua existência. Num sentido clássico, o Dasein é pura possibilidade. Ele é um poder-ser. Ele tem sempre que projetar o seu ser. Heidegger enfatiza a característica da Gemeinigkeit, a minha propriedade, ou ser cada vez meu. O ser do Dasein é sempre singular. Ninguém pode existir por mim. Ninguém pode morrer por mim. Isso diferencia radicalmente a ontologia de Heidegger das categorizações genéricas. Não se pode tratar o ser humano como um exemplar intercambiável de uma espécie. Ao contrário de Sartre, que diria mais tarde que a existência precede a essência, focando na liberdade radical da subjetividade, Heidegger foca na estrutura ontológica prévia, que torna qualquer escolha possível. O Dasein não é um sujeito isolado criando valores do nada. Ele é, desde sempre, ser no mundo. Ser no mundo é uma estrutura unitária. Não existe um eu que posteriormente entra em um mundo. O Dasein já está sempre fora, junto às coisas. Portanto, Heidegger considera o problema do mundo exterior, o escândalo da filosofia denunciado por Kant, um falso problema. Tentar provar que o mundo existe é absurdo, pois o próprio ato de perguntar pressupõe o fenômeno do mundo. Nossa relação primordial com o mundo não é teórica ou contemplativa, olhar para um objeto e analisá-lo, mas prática e circunspecta. Os entes vêm ao nosso encontro primeiramente como instrumentos. O martelo não é percebido inicialmente como um objeto de madeira e ferro com um peso específico, o que Heidegger chama de Vorhandenheit, ou presença à mão, mas como algo para martelar, Zuhandenheit, ou manualidade, prontidão à mão. Não vemos a maçaneta, nós a usamos para abrir a porta. O mundo é uma teia de significados utilitários. A visão teórica e científica, que isola o objeto, é um modo derivado e secundário que frequentemente surge apenas quando o instrumento falha, o martelo quebra, forçando-nos a olhar para ele como um mero objeto inerte. Essa análise destrói a primazia do conhecimento teórico defendida pela filosofia tradicional. Embora o Dasein seja caracterizado pela minha propriedade, na maior parte do tempo, não vivemos como nós mesmos. Vivemos imersos na cotidianidade mediana. Heidegger descreve isso através do conceito de Das Man, o eles, o agente, ou o impessoal se. O Das Man não é uma entidade malévola ou um grupo secreto de pessoas. É uma estrutura existencial da publicidade. O Das Man dita como se deve viver, como se deve julgar a arte, como se deve indignar com a política. Divertimo-nos como se diverte. Lemos e julgamos como se lê e julga. O Das Man nivela todas as possibilidades do ser, aliviando o Dasein do peso da responsabilidade. Aqui,
Críticos apressados frequentemente erram ao moralizar Heidegger. A queda na inautenticidade do Das Man não é um pecado moral, nem um defeito de caráter que possa ser eliminado permanentemente. É uma característica ontológica inevitável. O Dasein, primeiramente, e na maioria das vezes, está perdido junto aos entes intramundanos. A autenticidade não é um estado de santidade ou pureza, mas uma modificação da inautenticidade, um momento de apropriação lúcida do próprio ser que deve ser reconquistado constantemente. O que pode arrancar o Dasein da tranquilidade entorpecente do Das Man, a disposição fundamental da angústia. É imperativo distinguir, como fazem os especialistas, entre medo e angústia. O medo tem sempre um objeto determinado. Medo de um cachorro, da falência, da dor. A angústia, inversamente, não tem objeto intramundano. É a angústia diante do nada, diante da total insignificância dos entes e das ocupações cotidianas. Na angústia, o mundo familiar desmorona e perde sentido. O Dasein vê-se isolado e confrontado com a sua própria finitude. Isso nos leva à definição do Dasein como ser para a morte. Isso não diz respeito à morte como evento biológico final, mas à morte como possibilidade existencial presente a cada instante. A morte é a possibilidade da impossibilidade de toda existência. Enquanto os animais simplesmente perecem, apenas o Dasein morre, pois possui a consciência, compreensão, da morte como sua possibilidade mais própria, irremissível e insuperável. O Das Man encobre a morte, transformando-a em um evento estatístico. As pessoas morrem. A antecipação resoluta da morte, a resolução, é o que permite ao Dasein alcançar a autenticidade. Ao aceitar sua finitude radical, o indivíduo liberta-se das ilusões do eles e torna-se livre para assumir seu próprio destino, escolhendo suas próprias possibilidades fáticas, herdadas da tradição, mas agora apropriadas autenticamente. Assim, a filosofia de Heidegger não é um convite ao niilismo ou à morbidez, mas uma convocação à lucidez ontológica. A cura ou cuidado revela-se como o ser do Dasein. Somos seres de cuidado projetados no tempo, passado, presente e futuro, e preocupados com o nosso próprio ser. A dificuldade de sua prosa é o preço pago pela precisão fenomenológica. Ele nos força a abandonar a segurança das categorias lógicas tradicionais para experimentar o espanto de que o ser seja. Ler Heidegger exige a paciência para habitar as perguntas sem pressa por respostas definitivas. Em um mundo dominado pela tecnologia e pela superficialidade do Das Man digital, onde a verdade é reduzida à informação e o ser à utilidade, a ontologia fundamental de Heidegger permanece não apenas relevante, mas uma resistência necessária do pensamento. Ficar sentado o mínimo possível. Não depositar fé em nenhum pensamento que não tenha sido concebido ao ar livre, em livre movimento do corpo, em nenhuma ideia que não tenha tido a participação dos músculos. Todo preconceito provém das entranhas. Ficar chumbado na cadeira, repito, é o verdadeiro pecado contra o espírito. Os rompimentos, escrevia Nietzsche, são difíceis porque a amarra que se solta causa sofrimento. Mas, rapidamente, em seu lugar, surge uma asa. A vida de Nietzsche foi marcada por esses desligamentos, rupturas e isolamentos, do mundo, da sociedade, de companheiros de jornada ou trabalho, de mulheres, amigos e parentes. Contudo, a cada vez que se aprofundava em seu isolamento, mais se aprofundava sua liberdade. Nenhuma necessidade de prestar contas, nenhuma solução de meio termo que o atrapalhasse, uma visão clara e desimpedida. Nietzsche foi um caminhante notável e resistente, mencionando sempre esse fato. A caminhada ao ar livre foi como o elemento de sua obra, o acompanhamento permanente de sua escrita. Sua existência se divide em 4 grandes atos. Primeiramente, os anos de formação, do seu nascimento em 1844, à sua nomeação como professor de filologia
na Universidade de Basel. O pai era pastor, um homem honrado e bom que morreu jovem. Nietzsche gostava de se imaginar como o último descendente de uma linhagem da nobreza polonesa, os Nietzsche. Após a morte do pai, quando tinha 4 anos, ele se tornou a promessa da mãe, da avó e da irmã, a razão de sua total dedicação. O menino, dotado de grande inteligência, estudou no Liceu de Pforta, renomado e rigoroso, onde recebeu uma formação clássica. Ali, foi submetido a um regime inflexível, cuja grandeza ele reconheceria mais tarde, seguindo a equação grega. É preciso saber obedecer para saber comandar. A mãe acreditava nele e não poupava a admiração, na esperança de que ele colocasse sua inteligência brilhante a serviço de Deus. Sonhava que ele fosse teólogo. Era um rapaz com excelente saúde, acometido apenas por uma forte miopia, provavelmente mal corrigida. Fez estudos brilhantes de filologia na Universidade de Bonn e depois em Leipzig. Aos 24 anos, foi nomeado professor de filologia na Universidade da Basileia, por recomendação do especialista Ritschl. Algo excepcional para sua idade. Abre-se então o segundo ato. Lecionou filologia grega por 10 anos, anos difíceis e frustrados. O trabalho era enorme. Além das aulas na universidade, ele tinha que dar outras no grande liceu da cidade, o Pedagogium. Mas Nietzsche se contentava em ser apenas filólogo? A música o havia tentado por muito tempo, e depois ele se fascinou pela filosofia. No entanto, foi a ciência filológica que o acolheu de braços abertos. Ele a abraçou com o coração um pouco apertado, pois não era sua autêntica vocação. Ao menos ela lhe dava a possibilidade de ler os gregos, os trágicos, Ésquilo, Sófocles, os poetas, Homero, Hesíodo, os sábios, Heráclito, Anaximandro e os historiadores. Tinha paixão por Diógenes Laércio porque dizia, ali se viam os homens, para além dos sistemas. O primeiro ano transcorreu muito bem. Ele se dedicou com fervor à redação de suas aulas, obteve êxito com os alunos e conheceu novos colegas, entre eles Franz Overbeck, professor de teologia, que se tornaria seu amigo preferido e fiel. O amigo de sempre, aquele a quem se pede socorro, aquele que o buscaria em Turim após a catástrofe. Foi também em 1869 que Nietzsche fez uma viagem a Lucerna, para depois ir a Tribschen, onde visitou emocionado o mestre Wagner, em sua imensa e monumental morada. Lá, encantou-se por Cosima, a quem chamaria em suas cartas em sua loucura, de sua princesa Ariane, minha bem-amada. Um preconceito quer que eu seja homem, mas é verdade que os frequentei por muito tempo, janeiro de 1889. Entretanto, o entusiasmo, o ardor pelo trabalho universitário e a boa saúde duraram pouco. Os acessos e as crises começaram a se multiplicar. O corpo se vingava de uma série de pesados equívocos profissionais. O primeiro deles ocorreu em 1871, quando publicou O Nascimento da Tragédia, que deixou atônitos, se não enfurecidos, os filólogos de profissão. Como alguém poderia ter a ideia de escrever uma obra dessas? Um livro não tanto de teses, mas de intuições nebulosas, metafísicas. O eterno conflito entre caos e forma. Havia também equívocos nas amizades. Ele viajava regularmente a Bayreuth para a consagração anual do mestre, voltava a Tribschen, tornou-se seu companheiro de viagens pela Europa, mas percebia cada vez mais que Wagner, com seu dogmatismo fanático e sua arrogância, representava aquilo que ele abominava e que sua música principalmente não lhe fazia bem. Ela o deixava doente. A música de Wagner, escreveria ele, nos afoga, é um marasmo. É preciso nadar nela sem parar, ela traga como uma correnteza lancinante e caótica. Perde-se o pé ao ouvi-la. Já Rossini, pelo contrário, dá vontade de dançar. Sem falar na Carmen, de Bizet, havia um equívoco sentimental. Ele enfrentou recusas a seus pedidos de casamento, feitos de maneira abrupta. Havia, por fim, um equívoco social. Ele não conseguia se adaptar à agitação dos círculos sociais de Bayreuth,
nem aos dos professores e eruditos. Tudo se tornava cada semestre mais difícil e impossível. Com frequência cada vez maior, ele tinha dores de cabeça terríveis que o deixavam de cama, deitado no escuro, agonizando de dor. Seus olhos doíam. Ele mal conseguia ler ou escrever. Para cada 15 minutos que passava lendo ou escrevendo, tinha que pagar o alto preço de horas de enxaqueca. Pedia que lessem para ele, pois seus olhos hesitavam em contato com a página. Nietzsche tentou encontrar um meio termo, pedindo para ser dispensado de um curso e logo de todo o exercício do magistério no liceu, obtendo também uma licença de 1 ano para retomar o fôlego, restabelecer-se e recobrar as forças. Mas nada disso adiantou. Ao mesmo tempo, aquilo que ele escolheu como tratamento levava a marca de seu futuro destino. Grandes caminhadas e grandes solidões. Contra as dores lancinantes e terríveis, esses 2 remédios. Fugir da excitação, das solicitações e da agitação do mundo, cujo custo tinha sempre que ser quitado de imediato por meio de horas de sofrimento. E caminhar. Caminhar bastante tempo para dispersar, distrair e esquecer as marteladas nas têmporas. Ele ainda não havia sido cativado pela mineralidade dura das altas montanhas ou pela secura perfumada das trilhas pedregosas do sul. Caminhava sobretudo à beira dos lagos. O lago Lehmann, com Gersdorf, 6 horas de caminhada por dia. Ou seguia pela sombra das florestas, os pinheirais em Steinabad, ao sul da Floresta Negra. Caminho muito, através das florestas, e tenho comigo mesmo ótimas conversas. Em agosto de 1877, estava em Rosenlaui e levava uma vida de eremita. Se eu pudesse ter em algum lugar uma casinha como aqui, eu caminharia de 6 a 8 horas por dia, compondo pensamentos que depois eu lançaria de uma vez sobre o papel. Mas nada dava resultado. As dores eram fortes demais. As enxaquecas o deixavam de cama por dias. Ele se contorcia de dor a noite inteira por causa dos vômitos. Seus olhos estavam sempre doendo e sua visão piorava. Ele apresentou, em maio de 1879, seu pedido de demissão da universidade. Abre-se aqui a terceira grande época de sua vida. 10 anos, do verão de 1879 aos primeiros dias de 1889. Viveria dessa vez juntando 3 escassas pensões que lhe permitiam levar uma vida extremamente modesta, morar em albergue simples e pagar o trem que o levava da montanha ao mar, do mar à montanha, às vezes a Veneza, para visitar Petargast. E foi então que ele se tornou o caminhante inigualável que se tornou lenda. Nietzsche caminhava como quem trabalha. Trabalhava caminhando. Já no primeiro verão, ele descobriu sua montanha, a Alta Engadine, e no ano seguinte, sua aldeia, Cius Maria. Lá, o ar era transparente, o vento forte e a luz cortante. Por detestar o calor pesado, ele passaria todos os verões ali até sua queda, exceto no ano de Low. Aos amigos, Overbeck, Köselitz, ele escrevia que havia encontrado sua natureza, seu elemento. A mãe, que ali deparava com os melhores caminhos que deseja o quase cego que me tornei, e o ar mais revigorante, julho de 1879. E sua paisagem sentia-se ligado a ela como que por laços de sangue, e até mais que isso. Em 10 anos, escreveu seus maiores livros, De Aurora à Genealogia da Moral, de A Gaia Ciência a Além do Bem e do Mal, sem esquecer Assim Falou Zaratustra. Ele se tornou o eremita. Voltar a ser eremita e fazer caminhadas de eremita 10 horas por dia. Tudo, a não ser talvez por algumas linhas, foi pensado durante os trajetos e rabiscado a lápis em 6 caderninhos. 3. E passaria o inverno nas cidades do sul, principalmente em Gênova. Uma baía pela manhã, Rapallo, 3 e mais horas à tarde, sempre o mesmo caminho. Ele é belo o bastante para aguentar a repetição. Março de 1888. Nice, passeio a passo acelerado no fim do trabalho, essa higiene mínima possibilitando que o corpo se recupere depois de ter permanecido sentado, cansado e parado. E Menton,
Descobri 8 passeios, novembro de 1884. As colinas seriam seu cavalete de escritura, e o mar sua abóbada mestra, o mar e o céu puro. Como pude me torturar tanto no passado, janeiro de 1881. E caminhando, dominando o mundo e os homens, ele compunha ao ar livre, imaginava, descobria, exaltava-se e assustava-se com o que encontrava, abalado e perplexo diante do que lhe ocorria durante as caminhadas. Muitos escreveram seus livros a partir de outros livros. Tantos livros têm o cheiro de lugar fechado característico das bibliotecas. Com base em que se avalia um livro? Por seu cheiro. E mais ainda, como se verá, por seu ritmo. Por seu cheiro. Demasiados livros exalam o ambiente pesado dos gabinetes de leitura ou escritórios. Cômodos sem luz, pouco arejados. O ar não tem uma boa circulação entre as estantes e se encarrega do mofo, da lenta decomposição do papel e da alteração química da tinta. O ar fica carregado de miasmas. Outros livros respiram um ar revigorante. O ar revigorante dos espaços abertos, o vento nas altas montanhas, seja o sopro gelado das alturas batendo no corpo, seja, ao amanhecer, o ar fresco das trilhas do sul, ladeadas de pinheiros e transpassadas de perfumes. Esses livros respiram. Não estão sobrecarregados, não estão saturados de erudição morta e vã. Livros parecidos com gansos de engorda, abarrotados de citações, entupidos de referências, engrossados de anotações. Compreendemos bem depressa se o autor chegou à sua ideia ao permanecer sentado diante de seu tinteiro, com a barriga espremida e a cabeça enfiada nos papéis. Como se lê rápido seu livro? A compressão dos intestinos se faz sentir tão rapidamente quanto o ar rarefeito, o forro baixo e a peça acanhada. Fazem um livro com outros livros, comparando linhas com outras, repetindo o que os outros disseram do que outros ainda criam até ter chegado a falar. Verifica-se, especifica-se e retifica-se. Uma frase torna-se um parágrafo, um capítulo. Um livro torna-se o comentário de 100 livros sobre uma frase de algum outro. Aquele que compõe caminhando está, pelo contrário, livre de amarras. Seu pensamento não é escravo dos outros volumes, do peso das verificações, da carga do pensamento alheio. Não há contas a prestar a ninguém. Só pensar, julgar, decidir. E um pensamento que brota de um movimento, de um impulso. Sente-se aí a elasticidade do corpo, o movimento da dança. Ele expressa a energia e o arrojo do corpo. Pensar a coisa em si, sem o embaralhamento, a névoa, a barreira e a alfândega da cultura e da tradição. Não haverá extensas demonstrações bem concatenadas, mas pensamentos leves e profundos. A aposta é exatamente esta. Quanto mais leve um pensamento, mais ele se eleva e se torna profundo porque fica na vertical, vertiginosamente, livre dos brejos espessos das convicções, da opinião e dos saberes instituídos. Enquanto os livros concebidos nas bibliotecas são, pelo contrário, superficiais e pesados. Não passam de uma atividade de cópia. Nietzsche, como se viu, caminhava o dia todo, rabiscando aqui e ali o que esse corpo caminhante, que se confrontava com o céu, o mar e as geleiras, inspirava ao seu pensamento nesse desafio. E sempre marcante para mim nessas caminhadas o movimento ascensional. Sou, diz Zaratustra, o homem que viaja e sobe as montanhas. Não gosto das planícies e não consigo ficar por muito tempo em paz quando sentado. E qualquer que seja meu futuro destino e aquilo pelo que ainda passarei na vida, serão necessários um percurso e ascensões, pois é sempre a experiência de si próprio que se adquire. Caminhar para Nietzsche é primeiramente elevar-se, galgar e subir. Já em Sorrento, em 1876, ele escolhia as trilhas das montanhas atrás da cidade para seus passeios diários. Saindo de Nice, gostava de escalar a trilha íngreme que levava ao vilarejo de Eze, onde se ficava a pique sobre o mar. Saindo de Sils Maria, seguia caminhos que subiam até altos vales.
Em Rapallo, galgava o Monte Alegro, o principal cume da região. Em Nerval, as trilhas da floresta, labirintos planos, convidam o corpo caminhante à doçura e à brandura, e lembranças voltam à tona como névoas que se movem. O ar é mais intenso em Nietzsche e, sobretudo, seco e transparente. O pensamento é cortante, o corpo está alerta e agitado. Então, não podem ser lembranças que sobem, mas julgamentos que caem, diagnósticos, achados, incisos e juízos. O corpo que sobe exige esforço, mantém-se em tensão contínua e ajuda-o pensar em sua inspeção. Um pouco mais longe, um pouco mais alto. É preciso não fraquejar, mobilizar a energia para avançar, apoiar firmemente o pé e alçar o corpo devagar, para depois restabelecer o equilíbrio. E assim com o pensamento, uma ideia para erguer-se até um inacreditável, um inusitado e um novo ainda maior. E além disso, trata-se de ganhar altura. Há pensamentos que não podem vir senão a 6.000 pés acima das planícies e das costas insípidas. 6.000 pés acima do homem e do tempo. Naquele dia, eu caminhava pelos bosques ao longo do lago de Silva Plana. Parei não muito longe de Surley, junto a um enorme bloco de rocha que se erguia como uma pirâmide. Foi então que me ocorreu este pensamento. 11. Saber que o mundo se agita sob nossos pés. Suave turba magna. Como faz bem adivinhar, lá da transparência distante das geleiras, a multidão imóvel apodrecendo em sua estagnação, bem lá embaixo. Muito embora não, a aristocracia de Nietzsche não chegue a tamanho desprezo arrogante. Mais propriamente, é preciso ter para pensar uma visão desimpedida, estar em um lugar mais alto e dispor de um ar transparente. É preciso desenvoltura para conseguir pensar longe. É então que importância tem os detalhes, as especificações e as exatidões. É a nervura do destino dos homens que deve ficar visivelmente traçada. De muito alto vê-se o movimento das paisagens e o contorno das colinas. Da mesma forma na história, a antiguidade, o cristianismo e a idade moderna. Que tipos, personagens e naturezas isso produziu? Enquanto não se tirar o véu das datas e dos fatos, tudo se encolhe para dentro de sua particularidade retesada. Quando o certo é construir ficções e destinos gerais. É preciso subir ainda um bom trecho, devagar, mas sempre para o alto, a fim de atingir um ponto de vista bem desobstruído sobre nossa velha civilização. 12. Algo nítido como o traçado de um caminho. Não esse despropósito dos sentados, e até mais exatamente, essa compaixão com que Nietzsche reconhece ter sido sempre seu problema. Desde a infância, nunca deixei de notar que a compaixão é o maior perigo, setembro de 1884. Essa compaixão por todos os humanos atarefados, indo à missa ou aos jogos, essa gratidão de seus semelhantes, atolando-se em tristes, pobres coitados. Ao passo que, lá de cima, o que deixou o homem doente, o veneno das morais, aparece com clareza. Depois, sempre há, no decorrer de percursos muito longos, aquele desfiladeiro onde, de repente, uma outra paisagem surge. Há o esforço, a subida, e aí o corpo vira-se e vê a imensidão derramada a seus pés, ou então, na curva de um caminho, uma transformação, uma cadeia de montanhas, um esplendor que se aguardava. Muitos aforismos se constroem sobre essas reviravoltas de perspectiva, essas exclamações finais em que outra coisa se descobre. O segredo de um achado tal como uma paisagem nova e a alegria que se segue. Seria preciso falar, enfim, daquilo que o eterno retorno deve à experiência da caminhada. Tendo-se em mente também que as longas excursões de Nietzsche eram feitas por caminhos conhecidos, percursos demarcados que ele gostava de repetir. Existe sempre, para quem andou muito tempo a fim de atingir, no declive do caminho, uma contemplação esperada, quando ela surge, uma vibração da paisagem.
Esta última se repete no corpo do caminhante. O acorde das duas presenças, como duas cordas que consoam, vibram e se nutrem cada qual da vibração da outra. É como uma retomada indefinida. O eterno retorno consiste em desdobrar em um círculo contínuo a repetição dessas duas afirmações, em transformar em círculo a vibração das presenças. A imobilidade do caminhante diante da paisagem constitui a própria intensidade dessa copresença, que gera uma circularidade indefinida de trocas. Eu sempre estive aqui amanhã contemplando esta paisagem. Entretanto, já em meados dos anos 1880, Nietzsche, vez por outra, se queixava de não conseguir mais caminhar tão bem quanto antes. Sentia dor nas costas e tinha que passar um bom tempo estirado em uma cadeira. Apesar de tudo, não desistia, embora seus passeios se tornassem menos longos. Chegava às vezes a pedir que o acompanhassem. O eremita de Sils, como era chamado, passou dali em diante a sair frequentemente a passeio com protetoras, jovens admiradoras suas, Helen Zimmern, que traduziu seu Schopenhauer como educador, Meta von Salles, a jovem que lhe dava o imenso aval da nobreza local, Reza von Schirnhofer, uma estudante, e Helene Druskowitz, que despertava para a filosofia sob sua influência. Os passeios não eram mais os mesmos, já que menos solitários. Nietzsche desempenhava cada vez mais o papel de homem de mundo, o galante, cercado de mulheres cultas. Fazia com que visitassem o rochedo, junto ao qual recebera a iluminação do eterno retorno, e fazia confidências pungentes acerca de sua amizade com Wagner. E o sofrimento voltava a alcançá-lo, devagarzinho. A partir de 1887, ele se queixava novamente de enxaquecas muito persistentes e os vômitos também recomeçavam. Depois de cada viagem, ele precisava de vários dias para se recompor. Às vezes, um passeio um pouco longo o cansava por vários dias. As cidades o enjoavam cada vez mais. Achava-as sujas e caras. Não tinha como pagar, durante suas estadias de inverno em Nice, quartos com exposição ao sul, e sofria com o frio. Em Sils, no verão, o tempo lhe parecia com frequência ruim demais. Julgava Veneza insuportavelmente deprimente. Seu estado piorava. Metamorfose final. E o último ato de sua vida, que se iniciou com um canto de renovação, uma ode à alegria. Ele descobriu Turim pela primeira vez, em abril de 1888. Era como uma iluminação. A cidade era absolutamente clássica para os pés, tanto quanto para os olhos. E que ruas! Os grandes passeios ao longo do Rio Pó o deixavam encantado. Depois de um último verão mais do que detestável em Sils, dores de cabeça, eternos vômitos, ele retornou a Turim em setembro. E novamente uma alegria, o mesmo milagre. Um estado de felicidade repentina e de saúde esplêndida. As dores pararam como num passe de mágica. Ele já não sentia o corpo senão como leveza e ímpeto. Trabalhava depressa e bem. Seus olhos não lhe causavam mais dor. Seu estômago tolerava tudo. Em alguns meses escreveu vários livros como Rastilhos de Pólvora. Caminhava com paixão e ia acumulando à noite as anotações para sua obra mestra sobre a transvaloração. Nos primeiros dias de janeiro de 1889, Joseph Burckhardt recebeu de Nietzsche uma carta datada do dia 6. Ficou alarmado. Era a carta de um demente, um louco. Afinal de contas, eu teria preferido ser professor em Basileia do que Deus. Mas hesitei em levar o egoísmo a tal ponto que eu me desobrigo da criação do mundo. Outras cartas dessa primeira semana de janeiro confirmaram esse mesmo estado. Nietzsche assinava-se Dionísio, ou o Crucificado. Uma vez descoberto, foi-te fácil encontrar-me. A dificuldade será, daqui por diante, perder-me. Burckhardt avisou imediatamente Overbeck, que se precipitou rumo a Turim. Lá chegando, custou a encontrar Nietzsche, no pequeno local que alugava na hospedaria de Fino. Seus hospedeiros não sabiam mais o que fazer. Nietzsche havia perdido o controle. Ele teria se dependurado, chorando por muito tempo,
no pescoço de um cavalo que teria sido açoitado pelo cocheiro. Ele perambulava proferindo frases incoerentes, fazia sermões para a multidão, acompanhava enterros declarando ser o morto. Overbeck entrou e encontrou Nietzsche enroscado em uma poltrona, desvairado, olhando apavorado para as provas de impressão de seu último livro. Levantando os olhos, viu seu amigo de sempre. Sob o choque da surpresa, Nietzsche se levantou e se lançou ao seu pescoço, reconheceu-o e chorou. Agarrando-se a ele e chorando como se vislumbrasse, escreveu Overbeck, o abismo que se abria embaixo dele. Em seguida, voltou a sentar-se, encolhendo-se de novo. Nietzsche, a partir de então, passou a fazer grandes discursos. Ele era o príncipe e devia ser tratado com a devida consideração. Ao entrar no trem, pôs-se a berrar umas canções e a recitar versículos da Bíblia. Estava louco. Conseguiram trazê-lo de volta à Basileia e lhe disseram que sua reverência estava sendo esperada lá para receber o tratamento digno dele. Nietzsche estava louco. Foi acolhido na clínica de Basileia e depois transferido de Basileia para Jena, sem melhora notável. A mãe acabou por levá-lo para casa, em Naumburg. Cuidaria dele até sua própria morte com dedicação, paciência e amor. Lavava-o, tratava dele, levava-o para passear e velava por ele durante 7 anos. Nietzsche se enclausurava cada vez mais no silêncio, ou dizia coisas de modo desconexo. Suas frases eram farrapos e vestígios. No entanto, ainda pensava. Às vezes ainda improvisava ao piano. Nunca mais teve enxaquecas e seus olhos não doíam mais. A mãe sabia que só os longos passeios lhe faziam bem. Mas não era fácil. Na rua ele provocava os passantes e soltava mugidos. Ela evitava as saídas porque sentia vergonha do seu próprio filho. No entanto, ele precisava do vento. Ou então ela optava por sair no fim da tarde, quando não havia mais ninguém, a luz diminuía, e ele podia dar seus giros sem assustar ninguém. Mas não demorou muito para que o próprio corpo fosse um empecilho. As costas, pouco a pouco, paralisaram. Nietzsche se viu confinado a uma cadeira de rodas. Era empurrado e deslocado. Olhava para suas mãos horas a fio, uma depois da outra, ou segurava livros de ponta cabeça resmungando algumas palavras. Ficava afundado na poltrona, enquanto à sua volta os outros estavam atarefados. Voltou a ser criança. A mãe o levava a passear de cadeira de rodas vagarosamente. A partir do outono de 1894, ele não conseguia mais reconhecer os familiares, sua mãe e sua irmã, caindo em prostração, quase sempre imóvel, encolhido em uma poltrona, olhando as mãos. Raríssimas frases, em suma morto. Eu não semeio os cavalos, acabou-se a luz. A queda foi lenta e inevitável. Os olhos foram ficando encovados, e o olhar, intensa e rapidamente retraído. Era uma vez, em algum canto afastado desse universo que se dispersa em inumeráveis sistemas solares cintilantes, havia uma estrela na qual animais inteligentes inventaram o conhecer. Esse foi o minuto mais arrogante e mentiroso da história universal. Mas ainda assim apenas um minuto. Depois que a natureza deu alguns suspiros, a estrela esfriou e endureceu. E os animais inteligentes tiveram que morrer. Alguém poderia inventar uma fábula assim, e mesmo assim não teria ilustrado suficientemente quão miserável, quão sombrio e fugaz, quão inútil e arbitrário parece o intelecto humano dentro da natureza. Houve eternidades em que ele não existia. E quando tudo estiver acabado com o intelecto humano, nada terá acontecido. Pois esse intelecto não tem nenhuma missão adicional que o leve além da vida humana. Ele é, antes, humano, e apenas seu possuidor e gerador o toma tão solenemente, como se nele girasse o eixo do mundo. Mas se pudéssemos nos comunicar com o mosquito,
aprenderíamos que ele também voa pelo ar com a mesma solenidade, que ele se sente o centro voador do universo. Não há nada na natureza tão desprezível e insignificante que não se inflaria imediatamente como um balão ao menor sopro desse poder de conhecer. E assim como todo carregador quer ter um admirador, até o mais orgulhoso dos homens, o filósofo, acha que vê de todos os lados os olhos do universo focados telescopicamente em suas ações e pensamentos. É notável que isso tenha sido provocado pelo intelecto, que certamente foi dado a esses seres mais infelizes, delicados e efêmeros, apenas como um instrumento para mantê-los um minuto a mais na existência. Sem essa adição, eles teriam todos os motivos para fugir dessa existência tão rápido quanto o filho de Lessing. O orgulho ligado ao conhecer e ao sentir jaz como uma névoa cegante sobre os olhos e os sentidos dos homens, enganando-os assim quanto ao valor da existência. Pois esse orgulho contém em si a mais lisonjeira avaliação do valor do conhecer. A ilusão é o efeito mais geral desse orgulho, mas até seus efeitos mais particulares contêm algo do mesmo caráter ilusório. Como meio de preservação do indivíduo, o intelecto desenvolve seus principais poderes na dissimulação, que é o meio pelo qual indivíduos mais fracos e menos robustos se preservam, já que lhes foi negada a chance de travar a batalha pela existência com chifres ou com dentes afiados de presas. Essa arte da dissimulação atinge seu auge no homem. Engano, lisonja, mentira, fraude, fofoca pelas costas, pose, vida em esplendor emprestado, uso de máscara, convenção como disfarce, teatro para os outros e para si mesmo. Em resumo, o constante voejar em torno da chama solitária da vaidade é tanto a regra quanto a lei entre os homens que quase nada é menos compreensível do que o surgimento, entre eles, de um impulso honesto e puro pela verdade. Eles estão profundamente imersos em ilusões e imagens oníricas. Seus olhos apenas deslizam sobre a superfície das coisas e veem formas. Seus sentidos não levam a verdade em lugar nenhum. Pelo contrário, contentam-se em receber estímulos e, por assim dizer, jogar um jogo de tatear nas costas das coisas. Além disso, o homem se deixa enganar em seus sonhos todas as noites de sua vida. Seu sentimento moral nem tenta impedir isso, embora haja supostamente homens que pararam de roncar por pura força de vontade. O que o homem realmente sabe sobre si mesmo? Será que ele é capaz alguma vez de se perceber completamente como se estivesse exposto em uma vitrine iluminada? A natureza não lhe oculta a maior parte das coisas, até mesmo sobre seu próprio corpo, para confiná-lo e trancá-lo em uma consciência orgulhosa e ilusória, afastada das curvas dos intestinos, do fluxo rápido do sangue e das fibras intrincadas que tremem? Ela jogou a chave fora, e ai daquela curiosidade fatal que um dia pudesse espiar por uma fresta da câmara da consciência e então suspeitar que o homem repousa na indiferença de sua ignorância sobre o que é impiedoso, ganancioso, insaciável e assassino, como se pendurado em sonhos nas costas de um tigre. Diante dessa situação, de onde no mundo poderia ter vindo o impulso pela verdade? Na medida em que o indivíduo quer se manter contra outros indivíduos, ele usa o intelecto, em circunstâncias naturais, principalmente para dissimulação. Mas, ao mesmo tempo, por tédio e necessidade, o homem deseja existir socialmente e em rebanho. Por isso, precisa fazer a paz e, conforme isso, tenta banir de seu mundo, pelo menos, a mais flagrante bellum omni contra omnes. Esse tratado de paz traz consigo algo que parece ser o primeiro passo para a conquista desse enigmático impulso pela verdade. Ou seja, estabelece-se o que doravante deverá contar como verdade. Isso quer dizer, inventa-se uma designação uniformemente válida e obrigatória para as coisas. E essa legislação da linguagem também estabelece as primeiras leis da verdade. Pois aqui surge pela primeira vez o contraste entre verdade
e mentira. O mentiroso é a pessoa que usa as designações válidas, as palavras, para fazer algo irreal parecer real. Ele diz, por exemplo, eu sou rico, quando a designação correta para sua condição seria pobre. Ele abusa das convenções fixas por meio de substituições arbitrárias ou até inversões de nomes. Se faz isso de maneira egoísta e, além disso, prejudicial, a sociedade deixará de confiar nele e, com isso, o excluirá. O que os homens evitam ao excluir o mentiroso não é tanto ser enganados quanto ser prejudicados por meio do engano. Assim, mesmo nessa fase, o que eles odeiam basicamente não é o engano em si, mas as consequências desagradáveis e odiosas de certos tipos de engano. É em um sentido igualmente restrito que o homem agora quer apenas a verdade. Ele deseja as consequências agradáveis e preservadoras da vida da verdade. Ele é indiferente ao conhecimento puro que não tem consequências. As verdades que são possivelmente prejudiciais e destrutivas, ele é até hostilmente inclinado. E além disso, o que dizer dessas próprias convenções linguísticas? Serão elas talvez produtos do conhecimento, ou seja, do senso de verdade? As designações coincidem com as coisas? A linguagem é a expressão adequada de todas as realidades. Somente por meio do esquecimento, o homem pode chegar a imaginar que possui uma verdade no grau indicado. Se não se contentar com a verdade na forma de tautologia, ou seja, com cascas vazias, então sempre trocará verdades por ilusões. O que é uma palavra? É a cópia sonora de um estímulo nervoso. Mas tirar daí a conclusão de uma causa fora de nós já é o resultado de uma aplicação falsa e injustificada do princípio de razão suficiente. Se a verdade sozinha tivesse sido o fator decisivo na gênese da linguagem, e se o ponto de vista da certeza tivesse sido decisivo para as designações, como ainda ousaríamos dizer, a pedra é dura, como se dura nos fosse familiar de outra forma, e não apenas como uma excitação totalmente subjetiva. Separamos as coisas por gênero, designando a árvore como masculina e a planta como feminina. Que atribuições arbitrárias! Até que ponto isso ultrapassa os cânones da certeza? Falamos de uma serpente. Essa designação toca apenas sua capacidade de se contorcer e poderia, portanto, também servir para um verme. Que diferenciações arbitrárias! Que preferências unilaterais, ora por essa, ora por aquela propriedade de uma coisa. As diversas línguas colocadas lado a lado mostram que com as palavras nunca se trata de verdade, nunca de expressão adequada. Do contrário, não haveria tantas línguas. A coisa em si, exatamente o que seria a verdade pura sem consequências, é igualmente algo totalmente incompreensível para o criador da linguagem, e nem um pouco digno de ser buscado. Ele apenas designa as relações das coisas com os homens, e para expressá-las, recorre às metáforas mais ousadas. Em primeiro lugar, um estímulo nervoso é transferido para uma imagem. Primeira metáfora. A imagem, por sua vez, é imitada em um som. Segunda metáfora. E cada vez há um salto completo de uma esfera para o meio de uma outra, totalmente nova e diferente. Pode-se imaginar um homem totalmente surdo, que nunca teve sensação de som ou música. Talvez tal pessoa olhe com espanto para as figuras sonoras de Chladni. Talvez descubra suas causas nas vibrações da corda e agora jure que deve saber o que os homens chamam de som. É assim conosco em relação à linguagem. Acreditamos saber algo sobre as coisas mesmas quando falamos de árvores, cores, neve e flores. E, no entanto, possuímos apenas metáforas das coisas. Metáforas que não correspondem de forma alguma às entidades originais. Do mesmo modo que o som aparece como figura de areia, o misterioso X da coisa em si aparece primeiro como estímulo nervoso, depois como imagem e, por fim, como som. Assim, a gênese da linguagem não procede de modo lógico em nenhum caso,
e todo o material dentro e com o qual o homem da verdade, o cientista e o filósofo mais tarde trabalham e constroem, se não vem do país da fantasia, pelo menos não vem da essência das coisas. Em particular, consideremos ainda a formação dos conceitos. Toda palavra torna-se imediatamente conceito na medida em que não deve servir como lembrança da experiência original única e totalmente individual a que deve sua origem. Mas sim, uma palavra torna-se conceito na medida em que deve ao mesmo tempo servir a inúmeros casos mais ou menos semelhantes, o que significa pura e simplesmente casos que nunca são iguais e, portanto, totalmente desiguais. Todo conceito surge da equiparação do desigual. Assim como é certo que uma folha nunca é totalmente igual à outra, também é certo que o conceito folha é formado ao descartar arbitrariamente essas diferenças individuais e ao esquecer os aspectos distintivos. Isso desperta a ideia de que, além das folhas, existe na natureza a folha. O modelo original segundo o qual todas as folhas teriam sido tecidas, desenhadas, medidas, coloridas, enroladas e pintadas, mas por mãos incompetentes, de modo que nenhum exemplar saiu correto, confiável e fiel à semelhança do modelo original. Chamamos uma pessoa de honesta e depois perguntamos por que ela agiu tão honestamente hoje. Nossa resposta habitual é por causa de sua honestidade. Honestidade. Isso, por sua vez, significa que a folha é a causa das folhas. Não sabemos absolutamente nada sobre uma qualidade essencial chamada honestidade, mas sabemos de incontáveis ações individualizadas e, portanto, desiguais que equiparamos ao omitir os aspectos em que são desiguais e que agora designamos como ações honestas. Por fim, formulamos delas uma qualitas oculta que tem o nome honestidade. Obtemos o conceito, assim como a forma, ao ignorar o que é individual e real. Enquanto a natureza não conhece formas nem conceitos e tampouco espécies, mas apenas um X que permanece inacessível e indefinível para nós, pois até nosso contraste entre indivíduo e espécie é algo antropomórfico e não provém da essência das coisas. Embora não ousemos afirmar que ele não corresponde à essência das coisas, isso seria uma afirmação dogmática e, como tal, tão indemonstrável quanto seu oposto. O que é, então, a verdade? Um exército móvel de metáforas, metonímias e antropomorfismos. Em resumo, uma soma de relações humanas que foram intensificadas poética e retoricamente, transferidas e enfeitadas, e que, após longo uso, parecem a um povo fixas, canônicas e obrigatórias. As verdades são ilusões das quais se esqueceu que o são. Metáforas que se desgastaram e perderam a força sensível, moedas que perderam sua estampa e agora são consideradas como metal, e não mais como moedas. Ainda não sabemos de onde vem o impulso pela verdade, pois até agora ouvimos apenas o dever que a sociedade impõe para existir. Ser verdadeiro significa usar as metáforas habituais. Assim, expresso moralmente, é o dever de mentir segundo uma convenção fixa, de mentir com o rebanho e de maneira obrigatória para todos. O homem, é claro, esquece que as coisas são assim para ele. Por isso, mente da maneira indicada, inconscientemente e de acordo com hábitos centenários. E precisamente por meio dessa inconsciência e esquecimento, chega ao seu senso de verdade. Do sentimento de que se é obrigado a designar uma coisa como vermelha, outra como fria e uma terceira como muda, surge um impulso moral em relação à verdade. A venerabilidade, confiabilidade e utilidade da verdade é algo que a pessoa demonstra para si mesma pelo contraste com o mentiroso, em quem ninguém confia e todos excluem. Como ser racional, ele agora coloca seu comportamento sob o controle de abstrações. Não tolerará mais ser arrastado por impressões súbitas, por intuições.
Primeiro, universaliza todas essas impressões em conceitos menos coloridos e mais frios, para confiar a eles a orientação de sua vida e conduta. Tudo o que distingue o homem dos animais depende dessa capacidade de volatilizar metáforas perceptivas em um esquema e, assim, dissolver uma imagem em um conceito. Pois algo é possível no reino desses esquemas que nunca poderia ser alcançado com as primeiras impressões vívidas. A construção de uma ordem piramidal, segundo castas e graus, a criação de um novo mundo de leis, privilégios, subordinações e fronteiras claramente marcadas. Um novo mundo que agora confronta aquele outro mundo vívido das primeiras impressões como mais sólido, mais universal, mais conhecido e mais humano do que o mundo imediatamente percebido. E assim como o mundo regulador e imperativo. Enquanto cada metáfora perceptiva é individual e sem iguais, e portanto capaz de escapar a toda classificação, o grande edifício dos conceitos exibe a regularidade rígida de um columbário romano e exala na lógica aquela força e frieza características da matemática. Quem sentiu esse sopro frio dificilmente acreditará que até o conceito, que é tão ossudo, quadrado e transponível como um dado, é, no entanto, apenas o resíduo de uma metáfora, e que a ilusão envolvida na transferência artística de um estímulo nervoso em imagens é, se não a mãe, então a avó de todo conceito. Mas nesse jogo conceitual de dados verdade, significa usar cada dado da maneira designada. Contar seus pontos com precisão, formar as categorias certas e nunca violar a ordem de casta e classe. Assim como os romanos e etruscos dividiam o céu com linhas matemáticas rígidas e confinavam um deus em cada espaço assim delimitado, como em um templum. Todo povo tem acima de si um céu conceitual similarmente dividido matematicamente. E agora acha que a verdade exige que cada Deus conceitual seja buscado apenas em sua própria esfera. Aqui certamente se pode admirar o homem como um gênio poderoso de construção, que consegue empilhar um domo infinitamente complicado de conceitos sobre uma base instável e, por assim dizer, sobre água corrente, claro. Para ser sustentado por tal fundação, sua construção deve ser como uma tecida de teias de aranha, delicada o suficiente para ser levada pelas ondas, forte o suficiente para não ser soprada por qualquer vento. Como gênio da construção, o homem se eleva muito acima da abelha. Enquanto a abelha constrói com cera que coleta da natureza, o homem constrói com um material conceitual muito mais delicado que ele mesmo precisa fabricar. Nisso ele é muito admirável, mas não por seu impulso pela verdade ou pelo conhecimento puro das coisas. Quando alguém esconde algo atrás de um arbusto, procura de novo no mesmo lugar e o encontra lá. Não há muito o que elogiar nessa busca e descoberta. No entanto, é assim que as coisas estão em relação à busca e descoberta da verdade no reino da razão. Se eu invento a definição de um mamífero e depois de examinar um camelo, declaro, olha, um mamífero? Com isso realmente trago à luz uma verdade, mas ela é de valor limitado. Ou seja, é uma verdade totalmente antropomórfica, que não contém um único ponto que seria verdadeiro em si, ou realmente e universalmente válido além do homem. No fundo, o investigador de tais verdades busca apenas a metamorfose do mundo no homem. Ele se esforça para entender o mundo como algo análogo ao homem e, no melhor dos casos, alcança com suas lutas o sentimento de assimilação. Da mesma forma que os astrólogos consideravam as estrelas a serviço do homem e ligadas à sua felicidade e dor, tal investigador considera todo o universo em conexão com o homem. O universo inteiro como o eco infinitamente fraturado de um som original. O homem. O universo inteiro como a cópia infinitamente multiplicada de uma imagem original. O homem. Seu método é tratar o homem como a medida de todas as coisas, mas ao fazer isso, ele parte novamente do erro de acreditar que tem essas coisas imediatamente diante de si como meros objetos.
Ele esquece que as metáforas perceptivas originais são metáforas e as toma como as coisas mesmas. Somente ao esquecer esse mundo primitivo de metáfora, pode-se viver com algum repouso, segurança e consistência. Somente por meio da petrificação e coagulação de uma massa de imagens que originalmente fluía da faculdade primitiva da imaginação humana como um líquido ardente, somente na fé invencível de que este sol, esta janela, esta mesa, é uma verdade em si. Em resumo, somente ao esquecer que ele mesmo é um sujeito criador artisticamente, o homem vive com algum repouso, segurança e consistência. Se por um instante ele pudesse escapar das paredes da prisão dessa fé, sua autoconsciência seria imediatamente destruída. Já é difícil para ele admitir para si mesmo que o inseto ou o pássaro percebe um mundo totalmente diferente do dele e que a questão de qual dessas percepções do mundo é a mais correta é totalmente sem sentido, pois isso teria que ser decidido previamente segundo o critério da percepção correta, ou seja, segundo um critério que não está disponível. Mas em todo caso, parece-me que a percepção correta, que significaria a expressão adequada de um objeto no sujeito, é uma impossibilidade contraditória. Pois entre duas esferas absolutamente diferentes, como entre sujeito e objeto, não há causalidade, nem correção, nem expressão. Há, no máximo, uma relação estética. Quero dizer, uma transferência sugestiva, uma tradução gaguejante para uma língua completamente estrangeira, para o que, em todo caso, é necessária uma esfera intermediária e força mediadora livremente inventiva. Aparência é uma palavra que contém muitas tentações, por isso a evito o máximo possível, pois não é verdade que a essência das coisas aparece no mundo empírico. Um pintor sem mãos que quisesse expressar em canto a imagem diante de sua mente, ainda revelaria, por meio dessa substituição de esferas, mais sobre a essência das coisas do que o mundo empírico. Até a relação de um estímulo nervoso com a imagem gerada não é necessária. Mas quando a mesma imagem foi gerada milhões de vezes e transmitida por muitas gerações e finalmente aparece na mesma ocasião para toda a humanidade, ela adquire por fim o mesmo significado para os homens que teria se fosse a única imagem necessária e se a relação do estímulo nervoso original com a imagem gerada fosse estritamente causal. Da mesma maneira, um sonho eternamente repetido certamente seria sentido e julgado como realidade. Mas o endurecimento e congelamento de uma metáfora não garante absolutamente nada quanto à sua necessidade e justificativa exclusiva. Toda pessoa familiarizada com tais considerações, sem dúvida sentiu uma profunda desconfiança de todo idealismo desse tipo. Tão frequentemente quanto se convenceu claramente da consistência eterna, onipresença e infalibilidade das leis da natureza. Ele concluiu que, até onde podemos penetrar aqui, das alturas telescópicas às profundidades microscópicas, tudo é seguro, completo, infinito, regular e sem lacunas. A ciência poderá cavar com sucesso nesse poço para sempre, e tudo o que for descoberto harmonizará e não contradirá o outro. Quão pouco isso se assemelha a um produto da imaginação, pois se fosse tal, deveria haver algum lugar onde a ilusão e a irrealidade pudessem ser percebidas. Contra isso, deve-se dizer o seguinte: se cada um de nós tivesse um tipo diferente de percepção sensorial, se só pudéssemos perceber as coisas, ora como pássaro, ora como verme, ora como planta, ou se um de nós visse um estímulo como vermelho, outro como azul, enquanto um terceiro até ouvisse o mesmo estímulo como som, ninguém falaria de tal regularidade da natureza. Antes, a natureza seria compreendida apenas como uma criação subjetiva no mais alto grau. Afinal, o que é uma lei da natureza como tal para nós? Não a conhecemos em si, mas apenas em seus efeitos,
o que significa em sua relação com outras leis da natureza, que por sua vez, nos são conhecidas apenas como somas de relações. Portanto, todas essas relações sempre se referem novamente a outras e são totalmente incompreensíveis para nós em sua essência. Tudo o que realmente sabemos sobre essas leis da natureza é o que nós mesmos trazemos para elas: tempo e espaço, e, portanto, relações de sucessão e número. Mas tudo o que é maravilhoso nas leis da natureza, tudo o que nos espanta tanto e parece exigir explicação, tudo o que poderia nos levar a desconfiar do idealismo, tudo isso está completa e unicamente contido na estrita rigorosidade matemática e inviolabilidade de nossas representações de tempo e espaço. Mas nós produzimos essas representações em e a partir de nós mesmos com a mesma necessidade com que a aranha tece. Se somos forçados a compreender todas as coisas apenas sob essas formas, então deixa de ser surpreendente que em todas as coisas compreendamos de fato nada além dessas formas, pois todas elas devem carregar em si as leis do número, e é precisamente o número o mais espantoso nas coisas. Toda essa conformidade à lei, que nos impressiona tanto no movimento das estrelas e nos processos químicos, coincide no fundo com aquelas propriedades que nós mesmos trazemos às coisas. Assim, somos nós que nos impressionamos dessa maneira. Em conexão com isso, segue-se, é claro, que o processo artístico de formação de metáforas, com o qual toda a sensação começa em nós, já pressupõe essas formas e, portanto, ocorre dentro delas. A única maneira de explicar a possibilidade de posteriormente construir um novo edifício conceitual a partir das próprias metáforas é pela persistência firme dessas formas originais. Ou seja, esse edifício conceitual é uma imitação de relações temporais, espaciais e numéricas no domínio da metáfora. Vimos como é originalmente a linguagem que trabalha na construção dos conceitos, um trabalho assumido em épocas posteriores pela ciência. Assim como a abelha constrói simultaneamente as células e as enche de mel, a ciência trabalha incessantemente nesse grande columbário de conceitos, o cemitério das percepções. Ela está sempre construindo andares novos e mais altos, escorando, limpando e renovando as células antigas. Acima de tudo, esforça-se para preencher essa estrutura monstruosamente alta e arranjar nela todo o mundo empírico, ou seja, o mundo antropomórfico. Enquanto o homem de ação liga sua vida à razão e seus conceitos para não ser arrastado e perdido, o investigador científico constrói sua cabana bem ao lado da torre da ciência para poder trabalhar nela e encontrar abrigo sob aquelas fortificações que atualmente existem. E ele precisa de abrigo, pois há poderes assustadores que continuamente invadem sobre ele. Poderes que opõem à verdade científica tipos completamente diferentes de verdades que carregam em seus escudos os mais variados emblemas. O impulso para a formação de metáforas é o impulso humano fundamental, do qual não se pode dispensar nem por um instante no pensamento, pois assim se dispensaria o próprio homem. Esse impulso não é verdadeiramente vencido, nem mal subjugado, pelo fato de que um mundo novo, regular e rígido é construído como sua prisão a partir de seus próprios produtos efêmeros, os conceitos. Ele busca um novo reino e outro canal para sua atividade, e o encontra no mito e na arte em geral. Esse impulso confunde continuamente as categorias e células conceituais, ao trazer novas transferências, metáforas e metonímias. Ele manifesta continuamente um desejo ardente de remodelar o mundo que se apresenta ao homem desperto, para que seja tão colorido, irregular, sem resultados nem coerência, encantador e eternamente novo quanto o mundo dos sonhos. De fato, é somente por meio da rígida e regular teia de conceitos que o homem desperto vê claramente que está acordado. E é precisamente por isso que às vezes pensa que deve estar sonhando quando essa teia de conceitos é rasgada pela arte.
Pascal tem razão ao afirmar que, se o mesmo sonho viesse a nós todas as noites, nos ocuparíamos tanto com ele quanto com as coisas que vemos todos os dias. Se um artesão tivesse certeza de sonhar 12 horas seguidas todas as noites que é rei, disse Pascal, acredito que ele seria quase tão feliz quanto um rei que sonhasse 12 horas seguidas todas as noites que é artesão. De fato, pela maneira como o mito toma como certo que milagres sempre acontecem, a vida desperta de um povo inspirado miticamente, os antigos gregos, por exemplo, se assemelha mais a um sonho do que ao mundo desperto de um pensador cientificamente desencantado. Quando toda árvore pode de repente falar como ninfa, quando um deus na forma de touro pode arrastar donzelas, quando até a deusa Atena é vista de repente na companhia de Pisístrato, dirigindo pela praça de Atenas com uma bela parelha de cavalos. E isso era o que o honesto ateniense acreditava. Então, como em um sonho, tudo é possível a cada momento, e toda a natureza enxameia ao redor do homem como se fosse nada além de uma mascarada dos deuses, que apenas se divertiam enganando os homens em todas essas formas. Mas o homem tem uma inclinação invencível a se deixar enganar e fica, por assim dizer, encantado de felicidade quando o rapsodo lhe conta fábulas épicas como se fossem verdadeiras, ou quando o ator no teatro age mais regalmente do que qualquer rei real. Desde que possa enganar sem prejudicar, esse mestre do engano, o intelecto, está livre. Ele é liberado de sua antiga escravidão e celebra suas saturnais. Nunca é mais luxuriante, mais rico, mais orgulhoso, mais hábil e mais ousado. Com prazer criativo, joga metáforas em confusão e desloca as pedras de limite das abstrações, de modo que, por exemplo, designa o rio como o caminho em movimento que leva o homem para onde ele de outra forma andaria. O intelecto agora jogou fora o sinal de servidão. Em outros momentos, esforça-se com sombria diligência a mostrar o caminho e demonstrar as ferramentas a um pobre indivíduo que cobiça a existência. É como um servo que sai em busca de butim e presa para seu senhor. Mas agora ele se tornou o senhor e ousa apagar de seu rosto a expressão de indigência. Em comparação com sua conduta anterior, tudo o que faz agora carrega a marca da dissimulação, assim como aquela conduta anterior carregava a da distorção. O intelecto livre copia a vida humana, mas considera essa vida como algo bom e parece bastante satisfeito com ela. Aquela imensa estrutura e armação de conceitos a qual o homem necessitado se agarra toda a vida para se preservar não é nada além de um andaime e brinquedo para as façanhas mais audaciosas do intelecto liberado. E quando ele esmaga essa estrutura em pedaços, a joga em confusão e a recompõe de maneira irônica, juntando o mais alheio e separando o mais próximo, demonstra que não precisa desses expedientes de indigência e que agora será guiado por intuições em vez de conceitos. Não há caminho regular que leve dessas intuições à terra dos esquemas fantasmagóricos, à terra das abstrações. Não existe palavra para essas intuições. Quando o homem as vê, fica mudo, ou então fala apenas em metáforas proibidas e em combinações inauditas de conceitos. Faz isso para, ao menos, ao destruir e zombar das antigas barreiras conceituais, corresponder criativamente à impressão da poderosa intuição presente. Há épocas em que o homem racional e o homem intuitivo estão lado a lado, um com medo da intuição, o outro com desprezo pela abstração. Este último é tão irracional quanto o primeiro é inartístico. Ambos desejam dominar a vida. O primeiro, sabendo como atender às suas necessidades principais por meio de previdência, prudência e regularidade. O último, desconsiderando essas necessidades e, como herói exultante, contando como real apenas aquela vida disfarçada de ilusão e beleza. Sempre que, como talvez tenha sido o caso na Grécia Antiga,
O homem intuitivo maneja suas armas de maneira mais autoritária e vitoriosa do que seu oponente. Então, sob circunstâncias favoráveis, pode-se formar uma cultura e estabelecer o domínio da arte sobre a vida. Todas as manifestações de tal vida serão acompanhadas por essa dissimulação, essa renúncia à indigência, esse brilho de intuições metafóricas e, em geral, essa imediatidade do engano. Nem a casa, nem a marcha, nem as roupas, nem os jarros de barro dão evidência de terem sido inventados por causa de uma necessidade premente. Parece que todos foram destinados a expressar uma felicidade exaltada, uma serenidade olímpica e, por assim dizer, um brincar com a seriedade. O homem guiado por conceitos e abstrações só consegue, por esses meios, afastar a infelicidade, sem jamais ganhar felicidade para si a partir dessas abstrações. E enquanto visa a maior liberdade possível da dor, o homem intuitivo, no meio de uma cultura, já colhe de sua intuição uma colheita de iluminação, alegria e redenção continuamente influem, além de obter uma defesa contra a infelicidade. Com certeza, ele sofre mais intensamente quando sofre. Sofre até mais frequentemente, pois não sabe aprender com a experiência e cai repetidamente no mesmo buraco. Ele é então tão irracional na dor quanto na felicidade, grita alto e não se consola. Quão diferente é afetado pelas mesmas infelicidades o homem estoico que aprende com a experiência e se governa por conceitos. Esse homem, que em outros momentos busca apenas sinceridade, verdade, liberdade do engano e proteção contra ataques surpresa enganadores, agora executa uma obra-prima de dissimulação. Ele executa sua obra-prima na infelicidade, como o outro tipo de homem executa na felicidade. Ele não usa um rosto humano trêmulo e mutável, mas, por assim dizer, uma máscara com traços dignos e simétricos. Não chora, nem mesmo altera a voz. Quando uma verdadeira nuvem de tempestade troveja acima dele, envolve-se em seu manto e, com passos lentos, caminha para longe debaixo dela.